Saudações, meus queridos, eu sou Croayan do Serviço Magnético. Meu parceiro literalmente se afasta. A consciência dele se divide. Por quantas vezes ele faça isso, é sempre algo novo. Ele sabe o que esperar, mas cada vez é levemente diferente. Meus queridos, esta é a canalização como ele faz. E como já dissemos antes, não há uma forma genérica para canalizar. O ser humano abre a si mesmo, e então isso pode sair em canções. As maiores pinturas que vocês já viram, experimentaram e sentiram, e desfrutaram foram canalizadas. As maiores melodias do planeta foram canalizadas. As belas esculturas que vocês veem, que conversam com vocês, foram canalizadas e, portanto, elas saem de tantas formas diferentes. Mesmo aqueles que fazem aquilo que vocês ouvem agora são diferentes com relação um ao outro. Alguns humanos precisam literalmente ser retirados de consciência. Portanto, eles não se lembram de nada. Então, ao meu parceiro foi pedido para permanecer. E porque ele permanece, demorou mais tempo para ele compreender o que está sendo dito, cognizar e checar a integridade. Meus queridos, essa manhã eu dei uma mensagem. E eu preciso dizer àqueles que não a ouviram, porque eles não ouvirão. A mensagem foi para aqueles que estão na sala. Alguns de vocês já decidiram por quê, e há alguma verdade nisso. Vamos simplesmente dizer, mensagens pessoais foram entregues, de forma que foram feitas e compreendidas. Não necessariamente foi para gravá-las, mas alguns princípios foram trazidos. Nós gostaríamos de rever para aqueles que estão ouvindo esta mensagem. É um princípio que muitos ainda não ouviram, e eu quero adicionar algo mais a ele. Mas antes de prosseguir, eu quero dizer a vocês nesta sala, neste lugar, o que aconteceu nesta manhã ainda está acontecendo. A mensagem foi entregue, e para aqueles que precisam ouvi-las e senti-las, nenhum acaso te trouxe para a cadeira. Vocês sabem disso. Muito depois de você deixar esse lugar, isso poderá continuar. Há uma linearidade em seu pensar que diz que você veio para um evento e quando ele terminar, terminou. E que o canalizador vai embora. Mas eu gostaria de dizer a você que permanece, a conexão permanece. Se você estabeleceu uma conexão no dia de hoje e sentiu algo diferente hoje, que foi prazeroso para você, que foi compassivo e te fez sentir-se em casa, você acabou de fazer uma conexão com o Espírito, não com o canalizador. E quando ele foi embora, muito depois dele ir embora, a conexão permanecerá. Já dissemos isso tantas vezes, mas vocês precisam ouvir isso desta sala. Vocês nunca estão só. Uma comitiva está sempre com vocês, literalmente. É a mesma que sempre esteve. Mas se você fez a conexão, você a sentirá mais. Algum tempo atrás, nós começamos a falar sobre algo na física, que também é muito espiritual. Nós falamos sobre algo chamado o campo. Isso tem sido conhecido na física por muitos nomes, e nós diremos novamente que aqueles que usam a palavra entrelaçamento ou emaranhamento apenas têm um pedaço ou parte da história de algo que é muito real e que desempenha um papel muito maior do que jamais. A nova energia nesse planeta. O campo é o que nós de forma divertida chamamos de física com uma atitude. Vocês esperariam haver um equilíbrio na física? Sim? Não? E a resposta é sim. Vocês esperariam que a física e a biologia trabalhassem juntas em harmonia sempre para criar coisas que funcionam? E a resposta é sim. Vocês também sabem que há um tipo específico de harmonia que acontece, uma simbiose entre os próprios elementos da natureza e a física. E se vocês procuraram perturbar um,
você perturba a todos. É muito difícil para a humanidade equilibrar algo que saiu do equilíbrio, porque eles fizeram isto. E, portanto, vocês já sabem que a natureza humana então pede um certo sistema de equilíbrio e ela alcança, estejam os humanos aqui ou não. Então há um sistema. Vocês sabem que há um sistema, mas o campo é algo que vocês podem até mesmo dizer que está acima e além disso. E o campo está começando a se apresentar nesse planeta de uma forma mais grandiosa devido à mudança. Quando vocês fizeram essa mudança, querida humanidade, é quase como se vocês fizessem uma afirmação: estamos permanecendo. Há um processo de evolução que começa a ocorrer. Nós discutimos isso várias vezes, mas nesse processo há um catalisador que começa a ocorrer. Um catalisador na física, literalmente. Coopera com aquilo que vocês estão fazendo e aquilo que está acontecendo com você agora. Nós dissemos anteriormente, o vento está soprando às suas costas nessa nova energia. Mais do que isso, a física está envolvida de uma forma para o trabalhador da luz e para a velha alma. Vocês podem começar a sentir, esse é o campo. O campo, como definido, é algo que deseja criar harmonia. Ele empurra as coisas para se reunirem, para criarem harmonia. De uma forma que vocês podem até mesmo dizer, isso não é mesmo justo, porque a física deve ser algo que é absoluto. E aqui então nós temos um atributo físico que tenta conectar as coisas. Meus queridos, isso não é diferente da mãe natureza de Gaia. Realmente não. É uma outra forma de relacionamento simbiótico, só que este é o ser humano com a fonte criativa. Algo que força as coisas para se reunirem, que fazem com que elas funcionem de forma diferente, que abrem portas e avenidas. É chamado campo. Falaremos mais e mais sobre isto, mas é evidente e óbvio. Mas está começando a criar coisas diferentes daquelas que vocês esperavam. A primeira é uma revisão desta manhã para aqueles que não estão aqui. Eu comecei a dizer a vocês que há motivos, o porquê os seres humanos vivem em áreas desse planeta que nunca viram guerras. Se vocês derem uma olhada de onde vieram a maioria dos canalizadores, os últimos 30 anos, será de terras que não viram guerras. Porque a rede cristalina desse planeta se lembra do que os humanos fazem e, portanto, aqueles que encontram lugares para viver por todo esse planeta e são frescos, onde não há camadas e camadas de dramas, de guerra, morte, tristeza. Estão literalmente sentados em terra virgem, e isso cria algo que agora o campo está usando. Muitos são chamados para certas áreas por todo o planeta e se perguntam por que são levados para lá. E não importa qual seja a temperatura, vocês vêm para um lugar e sentem, este é o meu lugar, e é lá que você fica. E um certo tipo de consciência que viria para um lugar desta natureza por todo o planeta, criará algo sobre o qual eu gostaria de falar. Meu parceiro esteve num lugar chamado Patagônia, belo, intocado. Muito poucas pessoas, mas aqueles que vivem lá, permanecerão lá. E eles dizem que não há nenhum outro lugar como aquele, e eles são chamados para estar lá. Mesmo alguns deles vivem lá. Há outros lugares assim como este, onde nunca houve guerras, não houve destruição em massa, e camadas de história. E é limpo, e eles sentem isso, e está mais aliado com Gaia e a natureza do que qualquer outro lugar no planeta. Eles estão por toda parte. Por isso, é para aqueles de vocês que estão ouvindo e que vivem em alguns desses lugares e se perguntam, por que estão lá? Nós falamos sobre isso nos desertos. Falamos sobre isso por todo o planeta, onde esse tipo de lugares existem. Há algo acontecendo com vocês. Se você vive em um desses lugares, eu direi algo a você. Nesta nova energia devida ao campo, há uma conexão com toda a humanidade.
E aqueles de vocês que são velhas almas estão conectados com outros que são velhas almas. Mas há tantas velhas almas em lugares que não são Krishnas, que não são frescos. Eu penso naqueles que estão no Oriente Médio, em cada lado da situação. E eles estão sobre uma terra que esteve sempre cheia de problemas, camadas após camada. Por mais que eles escalem, eles encontram outras cidades que foram conquistadas, que foram tomadas. Que chance eles têm? Quando eles entram no estado meditativo para sentir aquilo que é o que os outros sentem, quando estão em terras que nunca tiveram problemas. E eu direi a vocês, pela primeira vez, o campo está os harmonizando juntos. Eles podem entrar num estado meditativo e podem sentir a beleza absoluta, Krishna, fresca, a virgindade da terra, a conexão com Gaia. Eles nem mesmo estão lá, e o motivo é porque aqueles que estão naqueles lugares estão transmitindo isso para eles. Portanto, se você vive em um desses lugares, em qualquer lugar do planeta, você sabe se você está em um ou não. Você então está sendo o que eu chamarei de um farol, um transmissor para o que você tem, para aquilo que eles não têm, para o que você possa ter, para que possam sentir a conexão com Gaia, para que possam sentir a paz, que talvez não esteja onde eles estão. E isso é importante que você saiba, pois o campo sempre esteve aí, mas nessa nova energia é um dos atributos físicos de Gaia que está começando a mudar. A mudança não apenas está ocorrendo naturalmente porque vocês fizeram a mudança, mas está sendo disparada pelos nodos e nulos. Esse é o gatilho para Gaia. Nós discutimos isso antes, o que eles fazem com a rede cristalina. Nós discutimos isso antes, conforme eles ficam online. Eles então alinharão o planeta para fazer o que agora ele deveria fazer com vocês. Gaia está realmente envolvida aqui, mais do que jamais antes. Portanto, eu digo isso para aqueles que desejam se sentar e sentir a natureza Krishna e a beleza de Gaia. E está em um lugar onde isso não existe. Está em lugares difíceis, talvez no meio de uma cidade, de uma grande cidade, onde até mesmo você vai para um parque. Você sabe que debaixo dele há tubos com trens e você não está conectado. Há objetos mecânicos em toda parte. Há campos magnéticos interferindo com sua própria vida. E então, como essa pessoa poderia sentir a natureza Krishna e a beleza de Gaia? E eu direi para eles, simplesmente sintonizem-se, porque há transmissores e faróis por todo esse planeta, vivendo nessas áreas. São tão belas e tão conectadas, tão Krishnas, tão virgens, conectados com a Mãe Natureza, de uma forma que é bela e sólida, e para sempre. Eu convido-os para sentirem isso. E essa é apenas uma das novas coisas. Velhas almas estão começando a transmitir umas para as outras. Agora vocês não deveriam estar surpresos que esses tipos de coisas estão acontecendo. Há uma outra também, difícil de falar a respeito disso. Tem a ver com a natureza humana, personalidade, maus hábitos, velhos hábitos, medos. Deixa eu perguntar a vocês, qualquer um que esteja ouvindo agora, como você conversa com os outros? Qual é a forma natural? O ponto neutro natural? Não aqueles que estão na sala. Eu peço a essa audiência que está ouvindo agora. E você diria, bem, eu preciso forçar um pouco para ter o que eu preciso, porque eu vivo em um lugar difícil e, portanto, eu abordo as coisas talvez um pouco mais de agressividade que a maioria das pessoas. E eu direi a você, isso significa que você não é gentil com eles? E aquela pessoa poderá dizer, bem, eu não quero, mas às vezes eles dizem que eu sou. Mas é a única forma que eu posso conseguir o que eu preciso. E eu digo, é mesmo?
porque algo acontecerá. E eu quero dizer o que é, devido ao campo. Meus queridos, por muitos anos eu disse que essa nova energia não poderá mais haver aqueles que ficam em cima do muro. O que eu quero dizer com isso é que você não pode reivindicar ser uma coisa e então sair e fazer outra. Isso tem muitos nomes, mas aqueles que estão em cima do muro é a melhor forma de descrever. Vocês não querem necessariamente se comprometer com as coisas esotéricas quando a canalização termina. É como você trata o garçom que vem para a sua mesa quando você tem o jantar. É como você trata aqueles na estrada que te dá uma fechada. É como você diz sobre outros quando eles não estão lá. Você poderia dizer, é um bom conselho, obrigado, Cryon. Eu serei mais gentil. Não é isso que eu estou dizendo a você. Eu quero dizer a você que há algo acontecendo. Você percebe o campo que quer harmonia. Ele tenta reunir as coisas e está começando a aumentar os seus efeitos. O campo está ao seu redor. Você ouve Cryon talvez. Você esteve em alguns encontros talvez. E você ouviu tudo que eu tenho a dizer sobre a beleza da compaixão. E como vocês estão se movendo para uma era da compaixão. E o que a ação compassiva significa e as energias dela. O quão mais fácil será se você está ouvindo. E então você sai e faz qualquer coisa que quiser. Com alguém que não é gentil com você. E você não é gentil, é agressivo com ele. É a única forma que você viveu antes talvez. Talvez insultar as pessoas gera resultado. E então você retorna e ouve Cryon. Se sente muito bem. Você é muito espiritual. Até que você deixa a casa. Isso não vai funcionar mais. E deixe-me lhe dizer-lhe por quê. Meus queridos, o campo quer criar harmonia. Ele reúne as coisas. E se o campo não puder reunir as coisas, aquelas coisas que ele colocaria juntas, se tornam mais desequilibradas do que elas jamais foram antes. Você gostaria de envelhecer mais rápido e morrer mais rápido? Se isto é o que você quer, então continue sentado em cima do muro, porque sua própria estrutura celular será rejeitada pelo campo. E o que isso realmente significa? Desequilíbrio em sua química resultará desequilíbrio em sua personalidade. Isso é tão profundo e vocês nem mesmo sabem o que está acontecendo. E o que vocês talvez tenham feito, alguns de vocês, não aqueles que estão nesta sala, alguns de vocês que estão ouvindo a isso, você sentiu que era tudo bem ser espiritual, então você vai para fora e fica com raiva, ou tem drama, ou então você é uma pessoa que insulta. Eu direi que aqueles que aprenderão a compaixão viverão muito mais tempo do que você. E como isso te faz sentir? Está aqui diante de você. Neste momento as coisas estão acontecendo e dissemos que poderia acontecer e elas estão acontecendo. E uma delas é esta: você não pode mais ficar em cima do muro. Ou você está conectado de alguma forma ao Espírito com a intenção ou não está. E você não pode fingir isso. Não pode fingir. O seu corpo sabe. Isto não é uma punição, é um sistema de beleza e que quer harmonizar aquilo que você faz e está pronto para ajudar. E há aqueles que dirão, bem, eu gostaria de fazer isso, eu gostaria de me harmonizar, mas eu tive uma vida inteira de hábito e simplesmente é assim que eu funciono. E aqui está o que eu quero dizer a você. Que com sua intenção e suas afirmações, que você mudará para uma pessoa mais compassiva, o campo estará bem lá. Será o vento em suas costas. Você se encontrará pensando sobre coisas de forma diferente, olhando para outros de forma diferente, usando palavras diferentes. Você perceberá que tem mais energia. Você sentirá sua estrutura celular curando-se
quando nunca aconteceu antes. Feridas em seu corpo se curarão mais rápido. Sabia disso? Isso é real. O cabelo crescerá mais rápido. A unha crescerá mais rápido. Você sabia disso? E o motivo é porque há uma harmonia aqui, que não esteve aqui por muito tempo. Que tal pegar tudo que eu acabei de dizer durante anos e aplicar isso finalmente para uma persona que você é? De forma que você se torne uma pessoa mais compassiva, mais lenta para a raiva. Tudo isso é possível, porque o campo está do seu lado. Pense nisso como uma magnífica presença angelical, que está pronta para ajudar você, com tudo que você está pedindo, para se tornar mais compassivo, mais parecido com o Mestre. Eu já disse a vocês quais são os resultados. Não apenas você viverá mais tempo, as pessoas perceberão, as pessoas ao seu redor. Se você é jovem o bastante, seus filhos perceberão. Eu posso dizer isso. Até mesmo os animais perceberão. Eles chegarão até você, quando isso não acontecia antes. Porque agora você emanará em seu Merkabah um padrão que é totalmente diferente do padrão que existia antes. Sem raiva, muito pouco drama. Você emana paz. Você convida a compaixão. Meus queridos, eu não daria essa informação a vocês se não fosse assim. Eu quero que vocês se preparem para mais disso. Está começando a acontecer no planeta, mas especialmente eu falo para as velhas almas que querem ficar em cima do muro. Vem, desfruta da energia e vai embora, e faz o que quer. Há uma avaliação para isto, e alguns de vocês sentirão, e vocês perguntarão por que estão tão cansados frequentemente. Já é tempo de se alinhar com a fonte criativa, e está por todo seu corpo. Está aqui para você e sempre esteve. A coisa mais fácil que você poderia fazer para se relaxar e achar a compaixão sempre esteve aí. Essas são as coisas que eu gostaria de dizer a vocês hoje. Essas são as coisas que precisam ser ditas. É isso que está acontecendo na mudança. Vocês verão. De tantas formas vocês podem observar também, pois mesmo aqueles que estão no planeta que não estão investidos na espiritualidade terão os mesmos resultados. Aqueles que são grosseiros trarão grosseria. Eles trarão desequilíbrio. Eles manifestarão sua própria derrota. Aqueles que são graciosos e compassivos atrairão aquilo que é belo e que funciona. Observem essas coisas. Costumava haver uma neutralidade. Há aqueles que dirão, como aquela pessoa pode existir e ser tão feia para as outras pessoas? Como ela pode dormir à noite? Vocês já ouviram isso antes, mas eu direi algo a vocês. Aqueles dias acabaram. Elas não dormirão à noite. Elas criarão sua própria morte. Há agora um pagamento, pois há mais luz no planeta do que jamais houve antes. E esse campo de harmonia está começando a invadir todas as coisas. É quase como se a beleza da Mãe Natureza está começando a afetar a humanidade e esperando as mesmas coisas. Sistema simbiótico que funcionam com compaixão e beleza. Isso mudará a natureza humana, e nós já dissemos isso antes também. Eu sou Cryon, que amo a humanidade, parabenizando vocês pela mudança. E assim é. Canalização Cryon do Serviço Magnético por Lee Kelly. Tradução Gustavo Amorim. O campo.